Eu costumo dizer para o paciente que a cirurgia bariátrica é igual um carro que ele está ganhando de presente. Ele estava andando a pé ele não consegue andar grandes distâncias, e de carro ele consegue ir bastante longe, às vezes até do outro lado do país. Só que ele precisa de ter um motorista para dirigir esse carro que ele vai ganhar. Ele não sabe dirigir. E aí esse motorista sou eu, é a endocrinologista, é a nutricionista, é o psicólogo, o psiquiatra, ou seja, essa equipe multidisciplinar. Olá, fazer mais um videozinho para vocês aí no meu canal do YouTube, falando um pouquinho sobre a questão da ciranda que envolve o pré-operatório de um paciente com obesidade mórbida, aqui na minha clínica, no meu serviço em Ponte Nova, até chegar à cirurgia, né? Desde quando eu conheço o paciente, faço sua primeira consulta, até quando a cirurgia acontece. Primeiro vocês têm que entender que cada paciente tem que ser tratado de forma individual. Então o paciente ele tem que primeiro ser classificado quanto à sua obesidade. Ele precisa primeiro também nessa primeira consulta comigo aprender um pouquinho sobre a doença, que a doença é uma doença crônica. Para começar, às vezes tem que dizer para o paciente que ele está doente, porque às vezes o paciente acha que a obesidade é característica física, é igual a cor do cabelo ser preto ou ser loiro, ser alto ou ser baixo, e não é, né? A obesidade é uma doença. Quando o paciente tem um excesso de adiposidade, esse excesso de adiposidade faz as suas células terem uma resistência insulínica, e isso leva seu cérebro a ter lá um controle metabólico totalmente alterado e desregulado, e isso leva o paciente a ter uma memória metabólica daquele excesso de peso que ele tem, e quando ele tenta emagrecer, o corpo dele luta bravamente contra isso, impedindo ele de conseguir fazer esse processo de forma natural. Portanto, durante o tratamento clínico, a maioria dos pacientes que têm obesidade grave falha. E não falha por culpa só do paciente, falha também por uma questão orgânica. O paciente não é culpado disso. Ele tem hormônios intestinais alterados, ele tem toda a homeostase dele alterada para ser obeso. Para ele voltar a ser uma pessoa magra, isso é bastante difícil, pelas formas naturais. Portanto, a cirurgia é sim um mecanismo extremamente eficaz contra esse problema. Portanto, para pacientes com obesidade grave, pacientes com obesidade há mais de 5 anos, obesidade grave eu diria são aqueles pacientes que têm o IMC, né, acima de 35, e olha que só o IMC às vezes hoje não é o importante, circunferência abdominal muito grande, relação circunferência abdominal, circunferência do quadril, pacientes que têm aquela obesidade central, pacientes que já têm apneia, já têm hipertensão, diabetes, esses pacientes são os pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. Eu falo para eles os critérios, né, da cirurgia. Os critérios são ter mais de 16 anos, com o laudo do ebiatra, né, que é o médico de adolescente, e os outros laudos todos normais que eu vou citar quais são, ou mais de 18 anos, menos de 65, mas também acima de 65 anos, analisando-se caso a caso, a gente às vezes indica a cirurgia. Aí o paciente, então, tendo a sua obesidade classificada e sendo esclarecido quanto à doença da qual ele é portador. Esse paciente agora, eu explico para ele como é que funciona o pré-operatório da cirurgia. Eu costumo dizer para o paciente que a cirurgia bariátrica é igual um carro que ele está ganhando de presente. Ele estava andando a pé ele não consegue andar grandes distâncias, e de carro ele consegue ir bastante longe, às vezes até do outro lado do país. Só que ele precisa de ter um motorista para dirigir esse carro que ele vai ganhar. Ele não sabe dirigir. E aí esse motorista sou eu, é a endocrinologista, é a nutricionista, é o psicólogo, o psiquiatra, ou seja, essa equipe multidisciplinar. Portanto, o paciente que já tem um acompanhamento prévio com psicóloga, já tem uma nutricionista que a acompanha e está motivando ela a fazer o procedimento, o endocrinologista, o pré-operatório vai mais rápido, porque basicamente ela vai pegar os laudos desses profissionais, vai dizer a eles que topou operar e que vai fazer a cirurgia comigo, vai fazer o risco cirúrgico com o cardiologista, vai fazer o pré-anestésico com o anestesista, vai fazer exames de coração, eletro, raio-x, exames de sangue completos com as vitaminas e todos os outros exames necessários, vai fazer um ultrassom abdominal e vai fazer também uma endoscopia digestiva alta para avaliar o estômago. Havendo lá a bactéria H. pylori, ele vai primeiro fazer o tratamento da bactéria. Não havendo a bactéria H. pylori, havendo algum processo mais sério, úlcera, ele tem que repetir a endoscopia depois para ver que essa úlcera cicatrizou e fazer, é claro, também o tratamento da bactéria.
Não havendo a bactéria, não há necessidade de nenhum tratamento. E aí então ele vai conseguir marcar a cirurgia mais rápido. Então há pacientes que já têm um acompanhamento prévio como equipe, que vão fazer a cirurgia aí em menos de 2 meses, muitas vezes. Faz os exames todos, prepara, recebe o termo de consentimento, a gente define também qual será a técnica. Em uma dessas consultas comigo eu vou discutir sobre bypass, eu vou discutir sobre sleeve, vou falar as vantagens de cada técnica, vou ver de acordo com o perfil alimentar do paciente, vou ver de acordo com as características da obesidade desse paciente, o grau de obesidade, a idade do paciente, as carências nutricionais que ele já tenha, para a gente decidir se faz sleeve, se faz bypass. A presença ou não de doença do refluxo gastroesofágico, que a endoscopia revela, é muito importante nessa escolha, uma vez que quando o paciente é portador de uma hernia de hiato maior, é portador já de uma esofagite Los Angeles C ou D, ou seja, uma esofagite mais grave, não é indicado fazer sleeve, é uma contraindicação para essa técnica, porque isso pode piorar muito. Então, nesse caso, faça sempre uma cirurgia que controla também a doença do refluxo. Nesse caso, bypass é uma excelente técnica. Então, a gente define técnica e marca e opera. Tem pacientes que vão ao consultório e eles não têm acompanhamento recente com nutricionista, endocrinologista, psicólogo. É um paciente que já fez tratamento com essa turma toda, mas que atualmente não está tratando e está com uma obesidade mórbida, portanto, a cirurgia realmente é a melhor solução, com uma equipe que lá no consultório tem essa equipe disponível. Quando o paciente faz questão de tratar presencialmente com uma equipe na cidade dele, a gente procura lá profissionais na cidade dele que tenham experiência com a cirurgia bariátrica, que são profissionais que já têm alguns pacientes que eles já acompanham, para que esse paciente possa fazer o pré-operatório com esses profissionais. Porque não adianta você ir num profissional, nutricionista, ou num endocrinologista, ou mesmo um psicólogo, que não tem experiência com o tratamento da obesidade ou mesmo não tem experiência com a cirurgia bariátrica. Eu prefiro que o acompanhamento seja com os profissionais que eu já conheço. Lá na clínica a gente tem todas essas opções de psiquiatra, endocrinologista, nutricionista e psicólogo. Portanto, o paciente vai fazer consultas com esses profissionais. Essas consultas podem ser de 3 a 6 consultas antes da cirurgia, para se preparar para a cirurgia, já recebendo uma dieta especial para tentar emagrecer um pouco antes do procedimento, já fazendo os exames que forem necessários, e aí, nesse caso, você consegue preparar o paciente muito bem para fazer o procedimento em, às vezes, 3 meses, às vezes 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, às vezes, quando há necessidade dessas consultas previamente, porque o paciente não estava fazendo acompanhamento com nenhum profissional, o tempo de pré-operatório, às vezes, é um pouco mais prolongado. Ele tem que fazer a consulta também com o anestesista para fazer o pré-anestésico, após ter feito o risco cirúrgico com o cardiologista. Em relação aos exames que eu solicito, eu faço uma série de exames de sangue inicialmente para avaliar vitaminas do paciente, que quase sempre, viu gente, essas vitaminas estão baixas, né? Elas às vezes não estão adequadas, então a gente já começa a repor mesmo antes do paciente operar. Eu faço exames para ver coagulação, função renal, para ver como é que está a questão do hemograma, para ver se tem alguma alteração da função hepática e tudo mais. Então a gente faz uma avaliação completa. Faz ultrassom para avaliar gordura no fígado, para avaliar a adiposidade abdominal, se é muito grande ou não, que isso vai me dar uma estratégia ali, se a cirurgia vai ser ou não mais complicada ou não, para ver também se não tem cálculo na vesícula biliar para aqueles pacientes que ainda não operaram a vesícula. Havendo cálculo, às vezes a gente tem essa estratégia de fazer a cirurgia da vesícula junto com a cirurgia bariátrica. Além disso, a endoscopia eu já falei porque que é necessária. Exames cardíacos, todos são necessários para a gente ver se o paciente está realmente bem da parte cardiovascular, uma vez que o paciente obeso às vezes tem problemas de coração e às vezes nem sabe que tem. Então a gente avalia, mas eu deixo também a critério do cardiologista, em alguns casos, para pacientes mais jovens, a necessidade ou não de fazer lá o teste na esteira, o teste ergométrico e o ecocardiograma. Então, de exames, basicamente são esses. A maioria das vezes não há necessidade de fazer mais exames. Não faço exames com um angiologista de rotina, duplex das veias dos membros inferiores, só mesmo aqueles pacientes que têm uma história rica de problemas vasculares nas pernas, nos membros inferiores, assim como não faço de rotina teste de polissonografia para diagnosticar a apneia do sono ou não. É raro o paciente precisar de usar o aparelho antes da cirurgia. Muitas vezes, como a cirurgia hoje é muito rápida, o tempo de recuperação anestésica é muito rápido,
e o paciente já deambula e levanta da cama na mesma noite, às vezes não há necessidade desse diagnóstico no pré-operatório, mas eu sempre indico aqueles pacientes que têm já suspeita ou que já usam o aparelho, de trazerem o aparelho para o hospital, para já utilizarem o aparelho na mesma noite em que eles operam, no caso o CPAP. Então acho que fica essa dica. Se vocês gostaram desse vídeo, assinem o canal, se inscrevam, dê um likezinho aí e a gente vai tentar fazer mais vídeos como esse nas próximas semanas, ok? Um grande abraço.